Bom dia, meu nome é Davi, eu faço grupo com a Gabriela e o objetivo da apresentação é mostrar alguns conceitos teóricos vistos em aula sobre o dimensionamento de um sistema de distribuição de água para uma comunidade do Paranapanema, analisando pressão, altura do reservatório, volume necessário, entre outras informações, para atender às necessidades da população local. Bom, o sistema proposto parte de uma fonte de água localizada em uma cota mais baixa do terreno. Inicialmente, utiliza-se uma bomba apenas para elevar a água até um reservatório. A partir desse ponto, a distribuição ocorre exclusivamente por gravidade, o que é vantajoso porque reduz o consumo de energia e garante funcionamento contínuo mesmo em caso de falhas temporárias da bomba. Para determinar a altura máxima da coluna d'água, analisamos o ponto mais baixo da rede, que é onde ocorre a maior pressão hidrostática. Segundo a NBR 12.218, a pressão máxima admissível em redes de distribuição é de 500 kPa. Aplicando a lei de Stevin, usamos a relação entre pressão, densidade d'água, gravidade e altura da coluna líquida. Considerando a densidade d'água igual a 1000 kg por metro cúbico, a aceleração da gravidade com 9,81 metros por segundo ao quadrado, e descontando pressão atmosférica local, obtemos uma altura máxima da coluna d'água de aproximadamente 41,48 metros. Esse valor define o nível máximo de água no reservatório, para que a pressão na tubulação permaneça dentro do limite normativo. Com a altura do reservatório definida, realizamos o dimensionamento do volume da caixa d'água, com base no consumo médio diário da população atendida. O volume do reservatório mostrado na imagem é suficiente para garantir o atendimento na demanda diária e uma margem de segurança operacional. O volume do reservatório é de cerca de 60 mil litros de água. Além disso, analisamos as velocidades de escoamento na tubulação que devem respeitar os limites recomendados pelas normas técnicas. No projeto, a velocidade mínima considerada é de 0,6 metros por segundo, evitando deposição de partículas, e a velocidade máxima é de 3 metros por segundo, para evitar perdas excessivas de carga e desgaste da tubulação. Os valores obtidos no dimensionamento permanecem dentro desses limites, garantindo um funcionamento eficiente e seguro do sistema. Oi, tudo bem? Depois de ter discutido sobre o que aconteceu na fase do reservatório, nós agora vamos discutir sobre o que acontece na etapa da bomba, certo? Do bombeamento. Bom, então, primeiramente, né, eu e o Davi, nós procuramos pelo melhor traçado, né, esse caminho da bomba até o reservatório. A gente usa a ferramenta do Google Earth para isso. E a gente vai em busca desses dados, né? Então, desses 3 dados em específico, que foi o comprimento, a altitude e a cota, né? Tanto o comprimento quanto a altitude, o próprio Google Earth já disponibiliza isso pra gente. E a cota a gente calcula, né? Essa cota foi calculada através da altitude do reservatório menos a altitude da bomba, né? E daí a gente tem esse número, né, dessa diferença entre essas duas altitudes, e a gente soma com 9,16. O 9,16 é aquela altura do nível da água no reservatório, né? Da procura do melhor traço da bomba para o reservatório, nós ficamos entre 2 tracejados, entre 2 traços, né? Então, o que a gente chama de traço bomba reservatório. Então, a gente fica entre essas duas opções. E a primeira opção é com um comprimento de 745,73 metros, uma altitude de 570,19 metros e uma cota de 52,18. Já para o segundo traço, a gente tem um comprimento de 715,09 metros, então um comprimento menor, uma altitude de 567,06 e uma cota de 55,31, ou seja, uma cota maior do que o primeiro traço. Então a gente encontra no primeiro traço um comprimento maior, porém uma cota menor. No segundo traço a gente encontra um comprimento menor, porém com uma cota maior. Então eu e o Davi, nós ficamos numa encruzilhada qual vai ser o melhor tracejado. Então nós optamos por continuar com os 2 traços até que o momento a gente entenda qual é o de melhor custo-benefício. Bom, partindo, né, desses 2 traços, dessas 3 dados que a gente obtém, nós vamos definir a vazão do projeto, né? Então, a gente já tinha aqueles 53.771,15 litros, né? E a gente escolhe um reservatório com 60 mil litros, que desce 60 mil litros por dia, né? Só que a vazão do projeto a gente quer calcular em litros por segundo, ou metros cúbicos por segundo, que é a mesma coisa. Então, a gente faz essa conversão, dividindo por 86.400,
que é a quantidade de segundos que tem um dia, e de 60 mil litros por dia, nós temos 6,94 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. E essa vai ser a vazão do projeto que a gente vai utilizar. A partir disso, nós vamos para o cálculo da equação de Bresse, né? E na equação de Bresse, que a gente, inclusive, a gente vai fazer esse dimensionamento econômico, né, da canalização, nós pegamos a referência de Azevedo Neto, né, que fica entre esse K, esse coeficiente K, de 1,2 a 1,5, então pegamos o intermediário, né, com um valor de 1,3. Então, a gente utiliza essa equação de Bresse para que a gente consiga encontrar o diâmetro nominal e comercial das nossas tubulações. Utilizamos, né, essa equação e ela, além do coeficiente K, utiliza a vazão, né, do projeto que a gente calculou, e esse X é a quantidade de horas que vai funcionar a sua bomba dividido por 24 horas. Inicialmente, né, nós escolhemos 6 horas de funcionamento. E daí, fazendo a equação, resolvendo a equação, a gente encontra um diâmetro de 24,21 milímetros e que comercialmente seriam uns 25 milímetros, né? E a gente segue, né, dando rumo ao projeto, até que um momento, quando a gente calcula a perda de carga, a gente encontra uma perda de carga muito alta. Então, uma perda de carga contínua muito alta. E que traria certas dificuldades hidráulicas para o nosso projeto e também dificuldades econômicas, né? E apesar de ser um diâmetro relativamente um pouco menor e que custa um pouco menos também. Mas então a gente opta por voltar para a equação de Bresse, depois de lá para frente, né, já lá na perda de carga contínua, e a gente troca a quantidade de horas. Então aqui vão ser 6 horas de funcionamento, vão para 12 horas de funcionamento. E quando a gente faz essa troca de 12 horas, a gente encontra um diâmetro de 28,79 milímetros, ou seja, aqueles 29 milímetros, né, arredondando, que comercialmente seriam 32 milímetros. Então a gente fala de um aumento de 7 milímetros, né, 8 milímetros, né, 6, 5, 25, 30, com 2, 7 milímetros. 7 milímetros, né, mas, então apesar de ser uma tubulação com um diâmetro maior, isso gera um custo maior, porém, na perda de carga contínua, quando a gente vai lá para frente, é uma perda de carga contínua menor, né? Então, isso acaba ajudando o nosso projeto. Então, a gente tem essa primeira tentativa de tentar um custo menor, só que a gente vai ter que ter esse custo um pouco maior para que a gente não tenha problemas no nosso projeto. Bom, então vamos ir para o princípio das 12 horas, né? Das 12 horas utilizadas. Então, a gente tem um diâmetro comercial de 32 milímetros. Vamos utilizar, então, a equação da continuidade, tá? Utilizando, então, Q igual a V vezes A, né? Que então é a vazão, igual a velocidade vezes a área, para que a gente descubra a velocidade. Então, a gente vai utilizar aquela vazão de 6,94 vezes 10 a menos 4. A área, né, que vai ser dada pelo π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, né? Porque a gente tá pensando num cilindro. E esse diâmetro que a gente vai usar vai ser esse diâmetro interno. E como que a gente calculou esse diâmetro interno? A gente pegou aqueles 32 milímetros e tiramos 2 vezes a constante E. Essa constante E a gente encontra no catálogo quando a gente procura pelo nosso tipo de tubulação. Então, quando a gente procurou um tipo de tubulação, ele dá essa constante E, que para os 32 milímetros de diâmetro seria 2,1. Então, para o diâmetro interno, a gente mais uma vez calculou 32 menos 2 vezes 2,1. Isso resulta em 27,8. Então, a gente vai utilizar esse 27,8, que é esse diâmetro interno, para descobrir a nossa velocidade. Depois de fazer essas continhas, a gente encontra a velocidade de 1,14 metros por segundo. E é ótima essa velocidade porque, de acordo com a NBR 5.7.1, né, que a gente tem uma velocidade mínima e uma velocidade máxima, né? A velocidade mínima é de 0,6 metros por segundo e a máxima é de 3,5. Então, a gente tá ali no 1,14, que é uma velocidade boa, né? Lembrando que aquele 0,6 é uma velocidade mínima para evitar, né, para mitigar depósitos, né, de partículas sólidas, né, nas tubulações. Bom, depois de fazer esses cálculos, né, da velocidade, a gente vai para a perda de carga, né, que foi aquele momento que eu disse que quando a gente estava no período de 6 horas, né, a gente descobriu uma perda de carga contínua muito alta, né, mas aqui a gente já está nas 12 horas. Bom, então, no cálculo da perda de carga contínua, né, tanto para a perda de carga contínua quanto a posterior, que vai ser a localizada, a gente vai olhar para 2 âmbitos, tanto para a parte de recalque quanto para a parte de sucção, né, das tubulações. Então, na perda de carga contínua, né, nós escolhemos a forma de Hazen-Williams, né, a fórmula de Hazen-Williams. Então, aquela perda de carga, né, que vai ser igual àquele 10,643, que é um valor que já é posto dentro da forma, multiplicado pela vazão elevada por 1,85, que é multiplicada pela rugosidade, que vai ser esse coeficiente C, elevado por menos 1,85, multiplicado pelo diâmetro, que vai ser o diâmetro interno, que eu já acabei de falar que vai ser aquele 27,8, né,
apesar que a gente vai mudar para metros, então vai ficar 0,0278. E esse diâmetro interno vai ser elevado por menos 4,87. E isso também multiplicado pelo L, né, que vai ser esse meio que comprimento, mas vai ser diferente. Esse L vai ser basicamente, nós vamos pegar, como nós vamos calcular dois tipos de perda de carga, né, porque nós temos dois traços, né, então esse L, ele vai ser basicamente o comprimento, né, desse traço da bomba até o reservatório, mais 11,5, o que é 11,5? É o tamanho do nosso reservatório, menos 9,16, que é o nível, né, da água no reservatório, dividido por 2, e isso tudo é o L. Bom, enfim. Então, na hora de a gente calcular essas perdas de cargas, né, substituímos o valor da vazão, da rugosidade que utilizamos como um valor de 150, o diâmetro interno, e para a primeira perda de carga, quando eu digo a primeira perda de carga, eu digo a perda de carga para o primeiro traçado, nós temos 40,60. E para o segundo traço, então a perda de carga para o segundo traço, nós temos 38,93, que são números bons, né? E isso, para quando a gente utiliza, a gente faz aquela alteração para as 12 horas. Mas de curiosidade, para vocês verem, quando a gente está fazendo os cálculos para 6 horas, né? A primeira perda de carga, que para as 12 horas era 40,60, para as 6 horas era 138,76. E a segunda perda de carga para o segundo traçado, que para 12 horas é 38,93, para 6 horas seria 183,07, ou seja, eram perdas de carga contínuas muito altas, né? Bom, depois de calcular o do recalque, a gente vai para os cálculos da sucção, utilizando também a fórmula de Reis-Wiener, que a única diferença vai ser o L, né? O L antes que eu comentei, que ia ser o comprimento, o 11,5 menos 9,16 dividido por 2. Aqui o L vai ser, como a gente está falando da parte de sucção, né, que é aquela parte da tubulação assim, né, daqui do crivo, daí junto ali com a bomba e tal, a gente está falando do comprimento horizontal mais o comprimento vertical, e esse vai ser o L, então vai ser o horizontal mais o vertical. Então, para a primeira perda de carga contínua da sucção, vai ser os mesmos, né, rugosidade, diâmetro interno, vazão, aquele 10,643, vezes o L, que para o primeiro vai ser 3,59, que vai ser esse comprimento horizontal, para o primeiro traçado, mais 1, que vai ser o comprimento vertical, e para o segundo traçado, o L vai ser o horizontal, comprimento horizontal, com 4,39, mais 1 também, que 1 ficou padrão para os comprimentos verticais, tanto para o primeiro traçado como para o segundo traçado. Assim, a gente obteve com o perda de carga do primeiro traçado para a sucção, com o valor de 0,249, e para o segundo traçado, o valor de 0,293. Ok, então a gente obtém essas perdas de cargas contínuas tanto do recalque quanto da sucção, e a gente pode somar elas. Então, a perda de carga contínua do recalque da sucção do primeiro traçado e do recalque da sucção do segundo traçado, né? E então, vamos chamar isso de perda de carga contínua total. A gente tem a primeira do primeiro traçado como 40,85 e para a contínua total do segundo traçado, 39,22. Depois de fazer essas perdas de carga contínua, a gente vai para a perda de carga localizada, né? Que a gente vai utilizar o método dos K. Então, a gente vai utilizar esse método dos K a partir da fórmula da perda de carga, que é igual a esse coeficiente K, que é esse coeficiente da carga singular multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, né? Então, a gente vai pegar essa fórmula como base e a gente pode montar uma espécie de planilha, assim, pensando nas peças que vão ser utilizadas, né? Então, por exemplo, para o recalque, quais serão as peças utilizadas? Para nós foram válvula de retenção, curva de 90 graus, registro de gaveta aberta e curva de 45 graus. Então, a partir disso, a gente procura quais são os valores dos coeficientes, né, dessas cargas singulares de cada peça. Para a válvula de retenção era 2,5, para a curva de 90 graus era 0,4, para o registro era 0,2, para a curva de 45 era 0,2 também. E a gente coloca esses valores, né, na fórmulazinha que eu citei, juntamente com o valor da velocidade, que é aquele 1,14 que a gente citou anteriormente. A gravidade consideramos 9,8, não 9,81, mas sim 9,8. E a perda de cálculo a gente encontra, né, fazendo a utilização da fórmula. Então, a gente encontra, por exemplo, a perda de carga localizada para a válvula de retenção como 0,17, para a curva de 90, 0,03, para a curva de 45, 0,013, para o registro, 0,03. E daí a gente vai fazer a mesma coisinha com a sucção, né? Então, a única diferença aqui, para a sucção são peças diferentes. Então, a gente utiliza válvula de pé com crivo e curva de 90 graus, que inclusive é uma coincidência que a gente também vai utilizar no recalque, né? Então, para a válvula de pé com crivo, o coeficiente K é 1,75, para a curva de 90 graus, como a gente citou anteriormente,
era aquele 0,4, né? 0,4. O que a gente fez depois disso? A gente descobre essas perdas de carga localizadas de cada peça. Pra gente ter uma noção a cada tempo de qual vai ser o melhor traçado, então a gente pegou pro traçado 1, quais são as peças, né? Mas qual é a quantidade delas, que vai ser diferente da quantidade de peças do traçado 2, né? Então, por exemplo, a gente percebe que no traçado 1, vão ser, tanto no traçado 1 como no traçado 2, vão ser utilizados uma válvula de retenção, duas curvas de 90 e duas curvas de 90, um registro, uma válvula de retenção, repetindo, mas na curva de 45 graus, para o primeiro traçado, a gente utiliza 3 curvas de 45 graus. Porém, para o segundo traçado, a gente utiliza 4. Então, a gente percebe que há uma utilização maior de peças para o segundo traçado. Na parte de sucção, a gente também faz essa análise, que para a sucção, utilizaremos uma válvula de pé com crivo e uma válvula de 90 graus. Já para o segundo traçado, a gente vai utilizar uma válvula de pé com crivo, porém, duas curvas de 90 graus. Então, mais uma vez, para o segundo traçado, a gente vai utilizar uma quantidade de peças maiores. Então, já nos faz analisar um custo maior para esse traçado, né? Bom, feito isso, nós podemos de novo fazer um cálculo sobre a perda de carga total. Então, somando tanto a perda de carga contínua quanto a perda de carga localizada. Então, a gente faz para os dois traçados. Então, o primeiro traçado é o total da perda de carga contínua, mas a perda de carga localizada. Para o segundo traçado, a mesma coisa. Então, assim, descobre a perda de carga total para o primeiro traçado como 41,28 metros e para o segundo traçado, 39,70 metros. Bom, e assim, a partir desses dados, a gente pode estimar a altura manométrica, né? E a altura manométrica é a soma da altura geométrica com as perdas de carga, com o total, a perda de carga total, né? Como a gente tá tendo dois traçados, vão ter duas alturas manométricas diferentes. E para essa altura geométrica que a gente não tinha calculado até então, nós vamos calcular, a gente calcula neste momento, nessa etapa, né? Que vai ser a altura geométrica, a altura piezométrica menos a altitude da bomba. Então a altura piezométrica menos a altitude da bomba 1, a altura piezométrica menos a altitude da bomba 2, né? Dando duas alturas geométricas dessa forma, né? Para calcular duas alturas manométricas. Para essa altura piezométrica, a gente vai somar a altitude do reservatório mais 10,33. Esse 10,33, ele vai ser a altura de entrada do cano na caixa d'água. Então, a gente tem a caixa d'água e esse cano vai entrar em uma certa altura. E é essa altura que a gente tá falando, que é esse 10,33. E a gente calcula esse 10,33 a partir do 9,16, que é a altura do nível da água, mais 1,17. E dá onde 1,17? Esse 1,17 é 11,5, que é a altura da caixa d'água, menos 9,16, que é o nível da água, né, no reservatório. Isso se divide por 2, e esse dá o valor de 1,17, que somado com 9,16, dá esse 10,33, que é a altura do cano no reservatório. Então, essa altura do cano mais a altitude do reservatório se junta na altura piezométrica, resultando 623,54. Então, a gente mantém esse 623,54 e a gente subtrai para o primeiro traçado 569,67, que é a altitude da bomba do primeiro traçado, resultando em 53,87 metros. Então, essa é a altura geométrica do primeiro traçado. Para o segundo traçado, vamos ter o 623,54, que é a altura piezométrica, e vamos fazer a diferença com 566,65, que é a altitude da bomba para o segundo traçado. E isso resulta em 56,89 metros, que é a altura geométrica do segundo traçado. Bom, obtido essas duas alturas geométricas, a gente vai somar cada uma, né, de um traçado e do outro traçado com a altura, com a perda de carga do primeiro traçado para o segundo traçado, né, fazer essa diferença. Então, a gente encontra a altura manométrica. Então, a altura manométrica do primeiro traçado a gente obtém com 95,15 e a altura manométrica do segundo traçado a gente encontra como 96,59 metros. Agora, encontrar a altura manométrica, a gente pode fazer a seleção da bomba. Então, a gente pode fazer essa escolha da bomba. Então, a gente entra no site Schneider, vamos na parte de produtos, selecionamos a opção de centrífugas monoestágios no tipo BC91 e procuramos no catálogo, né? No catálogo a gente faz uma busca bem detalhada, né, dos vários tipos, são vários tipos de tubulação, mas a gente precisava escolher aqueles que atendessem a nossa altura manométrica e a nossa vazão, né? A nossa vazão, que é aquele 6,94 vezes 10 a menos 4, né, que está em metros cúbicos por segundo, ou litros por segundo, no catálogo é em metros cúbicos por hora, então a gente precisa fazer essa conversão. E para fazer essa conversão, né,
a gente vê que de 6,94 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo, obtemos 2,5 metros cúbicos por hora. Então, é assim que a gente vai procurando no catálogo, junto com a altura manométrica, né? Aqui temos duas. E a gente encontra duas bombas, duas escolhas de bombas, né? Porém, a gente percebe, das melhores, né? A gente seleciona duas, e entre essas duas a gente encontra uma de melhor eficiência, né? Que se encaixa melhor em uma das nossas alturas manométricas, que é o momento que a gente percebe qual traçado a gente quer escolher. E a partir daí a gente escolhe o primeiro traçado, né? Que ele, além de utilizar menos peças, ele se encaixa melhor nessa bomba que a gente selecionou, né? E essa bomba que a gente seleciona, né, ela é do tipo, o nome dela é ME1IN, né? Então, ME1IN, e ela possui, né, essa altura manométrica de 95 MCA, né? E de 2,6 até 2,6 é a vazão dela, né? Sabendo que a altura manométrica para o nosso primeiro traçado é de 95,15 e a nossa vazão é de 2,5, né, metros cúbicos por hora. Então, a gente encontra essa bomba que melhor se adequa ao nosso perfil, né, do nosso traço. E a partir daqui, a gente segue com o primeiro traço mesmo e excluímos a opção do segundo traço, né, esse traço da bomba até o reservatório. A partir disso, já selecionado a nossa bomba, já selecionado o nosso traço, a gente faz o cálculo do consumo de energia da bomba, né? Então, a gente vai encontrar esse valor em cavalos, em quilowatts, e quanto vai ser em quilowatts por hora por ano, consumo por ano, e quanto vai ser esse custo por ano, né, da bomba. Bom, para esse cálculo, né, a gente utiliza o teorema de Bernoulli, né, Então, a gente utiliza uma forma em que ela relaciona peso específico da água com a vazão, com a altura manométrica, tudo isso dividido por 75 vezes 0,7. Esse 0,7 é um coeficiente N que a própria fórmula já fornece. Bom, a gente utiliza o peso específico da água como 1000, a nossa vazão. A gente não vai usar o 2,5, que seria o metro cúbicos por hora, a gente vai usar em metro cúbicos por segundo, ou seja, a gente vai utilizar aquele 6,94 vezes 10 a menos 4, multiplicado pela nossa altura manométrica, que vai ser a 95,15, né, que é do nosso primeiro traço, que foi a que a gente escolheu para o projeto. E dividido por aquele 75 vezes 0,7. Então, a gente encontra o valor de 0,62 cavalos para o nosso consumo. Para a gente quer descobrir em quilowatts, então a gente faz uma conversão. Para cada 1 quilowatt, nós temos 0,735 kW. Não, desculpa. Para cada 1 cavalo, né? Eu acho que eu falei errado. Para cada 1 cavalo, nós temos 0,735 kW. Dessa forma, se a gente tem 0,62 cavalos, né? A gente pode fazer uma regra de 3 e a gente entende que 0,62 cavalos correspondem a 0,5 kW. Então, para a gente descobrir o consumo anual, a gente pega esse 0,5 kW, multiplica pela quantidade de horas que aquela bomba vai estar ligada, que são 12 horas. Lembra que inicialmente era 6, depois na perda de carga a gente entende aquele problema hidráulico, então a gente muda para 12 horas. Então, esse 0,5 multiplicado por 12 horas, multiplicado pela quantidade de dias no ano que vai ser utilizado, que no nosso caso a gente escolheu 365 dias. Dessa forma, a gente encontra o valor de 2.190 kWh por ano. E para a gente descobrir o custo disso, né, você tem uma tabela que relaciona a quantidade, o custo, né, por quilowatt-horas, né, em cada estado, um valor diferente. No estado de São Paulo, 0,484 centavos para cada quilowatt-horas, né. Então, a gente faz esse cálculo do 2.190, que foi o valor que a gente acabou de achar, multiplicado por esse 0,484, e a gente descobre que por ano o custo para a bomba, né, a gente tá falando do custo da bomba, de energia da bomba, não o custo da bomba em si, mas o custo de energia da bomba, anualmente será de 1.059,96. E por enquanto aqui a gente fecha essa etapa da bomba. Bom, agora falando sobre a EPANET, é um software que permite simulações estáticas e dinâmicas de sistemas hidráulicos, como de redes de distribuição de água. Lembrando que para o nosso caso do assentamento, o tipo de distribuição é ramificada. Bom, ao abrir a EPANET, é possível mudar algumas unidades usadas. Nós alteramos para litros por segundo, e na parte de perda de carga, optamos por usar a fórmula de Rayson-Williams, quando calculamos as perdas de carga localizadas, tanto para recalque quanto para sucção. Com essas informações colocadas no sistema, foi colocada a imagem do assentamento, adquirida pelo Google Earth, transformando a imagem em bitmap. Com a imagem posta, colocamos o reservatório, que é a opção RNV, no marcador do Google Earth, que já estava escrito reservatório.
Adicionando essa opção, é possível configurar algumas opções dele, como algumas propriedades e valores. Dentre essas opções, uma propriedade importante é a cota, que no nosso caso alteramos o valor da cota para 623,54, que é a altitude do reservatório, que foi de 613,21, mais a altura de entrada do cano no reservatório, que é de 10,33. Feito isso, colocamos nós, que é uma ferramenta do EPANET, que foi colocada em cada curva da rede de distribuição, montada no Google Earth. Adicionamos um nó para cada curva, resultando em 10 nós. Dentro da ferramenta de nós, é possível abrir novamente uma tela de configuração, onde temos a opção de cota, que é a sua altitude, que foi descoberta voltando para o Google Earth e utilizando alguns outros marcadores, indicando os nós. Assim, descobrimos suas altitudes. Depois de anotar as altitudes adquiridas pelo Google Earth, colocamos esses dados nas configurações de cada nó no EPANET. Depois disso, é necessário colocar os trechos, que é o espaço de um nó para o outro, começando do reservatório, traçando o nosso sistema de tubulações. E de novo, dentro da ferramenta de trechos, é possível configurar alguns dados de cada trecho, como comprimento, diâmetro e rugosidade. Utilizando novamente o Google Earth, é possível medir o comprimento do trecho, de um nó até o outro. Já o diâmetro e a rugosidade são padrões para todos os trechos. No caso, o diâmetro será de 44, que surge dos 50 mm, que é um diâmetro comercial, e tiramos 6 mm de espessura. A rugosidade é obtida pela forma de Hazen-Williams, sendo 150, que é o valor do coeficiente C. Voltando para as propriedades dos nós, podemos falar sobre o consumo base, que pode ser obtido voltando para o Google Earth e contando quantos lotes um determinado nó possui, pegando um referencial da caixa d'água. A contagem de lotes sempre foram feitas antes do nó. Tendo esses dados anotados, podemos calcular o consumo base para cada nó, que é o valor da vazão, que foi de 6,94 vezes 10 a menos 4, multiplicado pelo número de lotes daquele nó, e esse número de lotes será multiplicado pela quantidade de habitantes daquele lote, o que é mais ou menos 5 habitantes por lote, como visto em outros checkpoints anteriores. Resumindo, 6,94 vezes 10 a menos 4, vezes o número de lotes, vezes 5. E assim, para cada nó, será calculado um valor para o consumo base. No caso do nó 2, foi calculado um consumo base de 0,04858. Feitos esses cálculos, podemos complementar com outras propriedades dentro dos trechos, além das já informadas, que é o coeficiente de perda de carga, que é o coeficiente K, que é determinado quando um nó é de 45 ou de 90 graus. Para curvas de 45 graus, o valor de K é 0,2. Já para as de 90 graus, é 0,4. De novo, tendo como sentido o fluxo de água no sistema de distribuição. Após todas essas configurações feitas nas ferramentas do EPANET, podemos clicar na opção Rodar, assim executando uma simulação. Essa simulação entrega alguns dados importantes, como a pressão, carga hidráulica e todas as cotas utilizadas, entre outras informações. Na parte de trecho, é possível ter informações de vazão, velocidade, rugosidade, entre outros. É esperado que esses dados sejam parecidos com os calculados na mão, com a pressão estando entre 10 a 50 MCA, que são metros por coluna de água, e ver uma vazão e velocidade um pouco abaixo das calculadas. Bom, foi isso que fizemos no EPANET. Espero que tenham entendido.